Estou aqui em Harmony, Pensilvânia, do lado de fora de uma pequena cabana onde Joseph e Emma Smith construíram seu primeiro lar como casal. E foi nessa cabana que ocorreu a primeira fase da tradução do Livro de Mormon. Joseph, com sua esposa Emma, atuando como escrevente e Martin Harris auxiliando, produziu o primeiro manuscrito do Livro de Mormon. Infelizmente, essa fase da tradução termina em um desastre. O manuscrito se perdeu e até hoje não sabemos onde ele está. Vamos nos dedicar nos próximos minutos a explorar um pouco as circunstâncias em que o manuscrito foi perdido, como foi perdido e até mesmo o que havia no próprio manuscrito. Meu nome é Casey Griffiths e adoro aprender sobre a história da igreja. Junte-se a mim enquanto viajamos pelo mundo e exploramos a história dos santos dos últimos dias. Esta é a restauração revelada. Algum tempo depois de receber as placas do Monte Cumorah, Joseph mudou-se para Harmony, Pensilvânia, para evitar a perseguição. Foi lá que ele finalmente pôde começar a traduzir de fato. Aqui você encontrará a casa do pai de Emma, a casa de Joseph e Emma, um cemitério e o local da restauração do sacerdócio. Joseph Smith e seus escreventes, principalmente Martin Harris, traduziram por vários meses até produzirem um manuscrito de tamanho bastante saudável. Embora normalmente nos refiramos a ele como as 116 páginas, pesquisas recentes sugerem que era muito mais do que isso. E eles sabiam que teriam um ponto de parada natural porque Emma Smith daria à luz seu primeiro filho. Assim, sabendo que teriam de parar, Martin Harris perguntou a Joseph Smith se poderia levar o manuscrito de volta para sua casa em Palmyra, Nova York. Martin havia se sacrificado muito para traduzir. Ele era um fazendeiro bem-sucedido, mas não participou da época do plantio. Ele também pode ter perdido o casamento de sua filha. Ele precisava mostrar à sua família que não havia sido em vão. Joseph Smith estava extremamente apreensivo com relação a isso. De acordo com sua própria história, ele pediu ao Senhor uma vez, pediu ao Senhor 2 vezes e recebeu uma resposta negativa nas 2 vezes. Mas na terceira vez em que pediu ao Senhor, o Senhor disse que sim, se Martin fizesse o convênio de mostrar o manuscrito somente a 4 pessoas e mantê-lo trancado a 7 chaves o resto do tempo. Então, com muita apreensão, Joseph Smith observa Martin Harris subir a estrada com o manuscrito sem saber o que vai acontecer. Enquanto esperam que Martin envie algum tipo de comunicação, acontece um desastre. Aqui no cemitério, bem perto da casa de Joseph e Emma, há uma pequena lápide que há muito tempo caiu e depois foi retirada, apoiada e colocada em um marco mais permanente. A lápide diz, em memória de um bebê filho de Joseph e Emma Smith. 15 de junho de 1828. Isso é exatamente quando Martin está em Palmyra com o manuscrito. Emma dá à luz, o bebê morre e Emma quase morre também. Assim, por 2 semanas, Joseph Smith fica ao lado do leito de sua esposa para se certificar de que ela está bem e não consegue verificar a situação do manuscrito. Finalmente, ao final dessas 2 semanas, Emma é quem diz a Joseph que ele precisa ir a Palmyra e que precisa descobrir o que aconteceu com o manuscrito. Ela diz que sua família pode cuidar dela e Joseph parte para tentar descobrir a situação de Martin e do manuscrito que está com ele. Joseph então viaja para o norte de volta a Palmyra, onde sua família morava perto de Martin Harris. Estamos agora na fazenda da família Smith, onde anos antes Joseph havia visto Deus, o Pai e Jesus Cristo, bem como o anjo Moroni. Bem aqui está a casa de madeira da família Smith. Alvin Smith começou a construí-la para seus pais antes de falecer em 1823. E este é o local onde a família Smith estava morando quando aconteceu todo o episódio do manuscrito perdido. Quando Joseph chega aqui, imediatamente envia um de seus irmãos para buscar Martin Harris, cuja fazenda fica a cerca de 1,5 km daqui. Joseph estaria nessa casa na manhã seguinte, quando Martin Harris apareceu com várias horas de atraso. Eles teriam observado pelas janelas enquanto Martin andava de um lado para o outro em frente à cerca, abrindo e fechando o portão, de acordo com Lucy McSmith, e foi aí que eles começaram a perceber que algo estava errado. Martin entra, senta-se, há alguns momentos de silêncio constrangedor, e então ele começa a chorar e explica que o manuscrito desapareceu e que ele não sabe onde está.
Joseph Smith, em resposta, dá um pulo e diz: minha alma está perdida. O que eu fiz? Quebrei o convênio que fiz com o Senhor. Isso quando chegou a má notícia de que o manuscrito do livro de Mórmon desapareceu. Em uma segunda tentativa, Joseph Smith traduziu o livro de Mórmon com a ajuda de Oliver Cowdery, e o final dessa história é conhecido, exceto por um detalhe. O que aconteceu com o manuscrito perdido? Estamos de volta a Utah, na sede da Central das Escrituras. Vamos nos encontrar com Don Bradley, que fez uma extensa pesquisa sobre o manuscrito perdido. Algumas dessas informações vão surpreendê-lo. Don, obrigado por estar aqui conosco. Hoje vamos falar sobre o manuscrito perdido do livro de Mórmon. Nós o trouxemos porque você escreveu um livro chamado As 116 Páginas Perdidas, reconstruindo as histórias perdidas do livro de Mórmon. Temos ideia do que aconteceu com o manuscrito? Acontece que Martin inicialmente suspeita que sua própria esposa, Lucy Harris, levou o manuscrito. Ele nunca pensou, com base em seus próprios relatos, que ela o tivesse queimado. Ele achava que ela o havia escondido ou dado a outra pessoa. Na verdade, ele rapidamente se convenceu, ou pelo menos em alguns anos, de que ela não o havia levado. Por quê? Martin disse a seu filho, repetidamente, que em seu leito de morte, Lucy Harris negou ter se envolvido com o roubo do manuscrito, sabendo onde o manuscrito estava. E uma coisa que sabemos sobre Lucy Harris é que ela era uma Quaker devota. E uma das principais expectativas dos Quakers é: eles não mentem. Portanto, a ideia, antes de tudo, de que uma mulher devotamente religiosa fosse ao encontro de seu Deus com essa mentira em seus lábios é um exagero. De fato, nessa época, a lei comum entendia que alguém que desse um testemunho em seu leito de morte era considerado um testemunho de peso, legalmente admissível. Porque a ideia era que as pessoas não mentiriam em seus leitos de morte quando fossem se encontrar com Deus. A ideia de que uma Quaker devota fizesse isso parece ainda ser bem mais difícil de engolir. Bem, Martin e Lucy Harris não se davam bem. Eles haviam se separado quando ela morreu. Portanto, Martin Harris não tinha uma visão cor-de-rosa de Lucy Harris, mas ele a conhecia bem o suficiente para saber que ela era muito devota. Assim, seu testemunho no leito de morte, negando que ela sabia o que havia acontecido com o manuscrito, o convenceu de que não foi ela quem pegou o manuscrito. Portanto, há outros motivos para duvidar que Lucy Harris tenha sido a culpada. É possível que ela esteja envolvida de forma oblíqua, mas ela nega saber o que aconteceu com o manuscrito. No final, pelo menos, identifico outros suspeitos, um dos quais é, na verdade, o genro dos Harris. Então, quando a filha, Lucy, se casa em maio daquele ano, ela se casa com um homem chamado Flinders Dyke, que, ao que parece, é de uma família de vigaristas. Eles fazem uma série de fraudes no interior do estado de Nova York nessa época. Portanto, há motivos para suspeitar desse personagem. Na verdade, ele já havia roubado a transcrição de Eton. De acordo com Lucy McSmith. Então, é um personagem sombrio que está roubando documentos relacionados ao surgimento do livro de Mórmon. Por que não os Los Pegos? Há também escavadores de tesouros que sentiram que tinham direito às placas de ouro, que tentaram roubar as placas de ouro. Eles também são suspeitos aqui. Eles estão tentando roubar as placas. Por que não roubar o manuscrito que foi produzido a partir dessas placas? O manuscrito sobreviveu? Ele sobreviveu por muito tempo? Ele foi destruído em algum momento no início? Foi em algum momento? Sim. Então, na verdade, eu tenho uma fonte de cerca de 50 anos após o roubo do manuscrito, onde alguém que era um santo dos últimos dias respeitável naquela área, que disse saber exatamente onde o manuscrito estava e que estava próximo. E assim. Isso. Acho interessante, porque pelo menos sugere que o manuscrito sobreviveu meio século. Se ele tivesse sobrevivido meio século, poderia ter continuado a viver. Só Deus sabe onde ele estaria, talvez no sótão de alguém. Se estiver lá fora, creio que a pessoa que o tem não sabe o que tem. Eu acharia que, se ainda estivesse lá fora, já teria vindo à tona.
Mas se houver alguma razão para pensar que ele sobreviveu por um bom tempo após o roubo, seria a coisa mais legal do mundo se fosse encontrado. Certamente tenho esperança de que ele esteja por aí. Vamos passar para outra coisa interessante que você faz em seu livro. Há algumas fontes que falam sobre o conteúdo do manuscrito perdido, o que ele realmente dizia. E sabemos algumas coisas de Joseph, como que é o resumo de Mormon, que cobre a primeira metade do livro de Mormon, e ele o chama de livro de Lehi. O que mais sabemos sobre o que estava no manuscrito? Emma diz que está impressionada com o fato dele ter conseguido traduzir isso, pois ele tinha pouca instrução. Como exemplo disso, ela observa que quando o nome Saria foi mencionado pela primeira vez no livro, ele não sabe como pronunciá-lo, e ela tem de ajudá-lo a pronunciar o nome. Ele o soletra. E depois ela o pronuncia corretamente. Ela observa que, quando a tradução mencionou as muralhas de Jerusalém, ele pareceu chocado e perguntou: Emma, Jerusalém tem muros? E ela lhe disse que sim, e ele disse: ah, achei que eu tinha me enganado. Então ele está traduzindo. Ele disse: isso não parece certo. Eu não achava que Jerusalém tinha muros, certo? Então, o significado que ela vê nisso é que Joseph realmente não conhece sua Bíblia, não sabe como pronunciar esse nome, e assim por diante. Ele não sabia, e não poderia ter produzido isso sozinho. Outro significado que isso tem para nós é que ela está realmente nos dando as pistas exatas de que precisamos para saber onde ela estava escrevendo para ele, que parte eles estavam traduzindo juntos. Ela fala sobre muros ao redor de Jerusalém. Então, onde o nome Saria teria sido mencionado pela primeira vez no texto? Logo no início da narrativa, e isso nos mostra onde Emma estava escrevendo para a tradução. É bem no começo do livro. Temos vários relatos de declarações feitas por Joseph Smith, em que ele dá apenas uma pequena amostra das páginas perdidas. Certa vez, perguntaram a Joseph Smith em Nauvoo se Lehi era um senado de Manassés, por que o livro de Mormon seria a vara de Efraim? O que Franklin D. Richards ouviu Joseph Smith responder sobre isso é que ele disse: se tivéssemos as páginas que Martin Harris perdeu, então você veria que diz que Ismael, cujas filhas se casam com os filhos de Lehi, era descendente de Efraim. Então os povos do livro de Mormon não eram apenas de Manassés, mas também de Efraim. E é assim que ele está ligando o livro a essa profecia. A vara de Joseph. Assim sabemos que o próprio Joseph se lembrou de alguns detalhes do manuscrito perdido. Felizmente, há outras testemunhas que falam um pouco sobre o que estava nas páginas perdidas. Martin Harris tinha um irmão, Emer, que fala sobre quantas pessoas faziam parte do grupo de moleque que escapou da invasão pela Babilônia, quem eram elas e assim por diante. Ele teria essas informações. Porque seu irmão escreveu para essa parte do texto. Temos relatos de outras pessoas que eram colegas próximas de Martin Harris. Portanto, Martin parece ter falado sobre isso. Ainda não encontrei uma fonte em que alguém dissesse: ok, Martin Harris, conte-me tudo o que você se lembra. O que há nas páginas perdidas? Espero que alguém tenha feito isso. Se for o caso, está no diário de alguém ou algo assim. Mas, no entanto, temos fragmentos que ele conta a diferentes pessoas. Temos uma extensa entrevista que foi feita por Fayette Lafar, no início do ano. Eles estão morando em Palmyra. Eles estão ouvindo burburinho sobre esse livro que está prestes a ser lançado. Mas o livro ainda está no prelo. Eles ainda não podem lê-lo. Eles aparecem na casa de Joseph Smith Sr. em busca de informações. Joseph Jr. mora agora na Pensilvânia. Então, eles conversam com Joseph Sr. Ele lhes dá uma extensa recitação da quarta parte do livro de Mormon, alguns aspectos dos quais podemos dizer que estão claramente distorcidos quando os comparamos com outras informações. Mas alguns aspectos são tão precisos que coincidem com relatos que temos e que não foram publicados até muito depois da publicação do relato de Fayette Lafan. Portanto, sabemos que o cara tinha informações privilegiadas porque não há outra maneira de ele saber essas coisas. Fayette Lafan não apenas relata detalhes de Joseph Smith Sr. sobre a quarta edição do livro de Mormon. Depois ele começa a se lançar na narrativa real do livro de Mormon. Em grande parte, é uma narrativa familiar. Há esse cara com quem Deus fala, esse antigo israelita.
E Deus o conduz a uma espécie de êxodo no deserto, certo? E é um material muito familiar do livro de Mórmon. Ele expõe detalhes da narrativa do livro de Mórmon que se encaixariam em nossa narrativa existente, mas que não fazem parte dessa narrativa. Assim, por exemplo, quando ele conta a história de Labão e as placas de latão, ele diz que Nefe encontra esse sujeito bêbado na rua, porque havia uma grande festa acontecendo em Jerusalém naquela época. Isso dá uma pista do contexto de um festival judaico para a recuperação das placas de latão por Nefe. O texto do livro de Mórmon que temos nas placas pequenas não diz que havia uma festa acontecendo, mas diz coisas que são consistentes com isso, certo? Por exemplo, Labão havia saído à noite entre os anciãos dos judeus, mas ele está bêbado. Esses são corpos de bebedores de alto nível, se é só isso, certo? Ele usa armadura e está bem vestido para sair beber, sugerindo assim uma ocasião mais cerimonial. Isso sugere uma cerimônia com os anciãos dos judeus para beber, certo? Portanto, há coisas em nosso texto existente que se encaixariam em um contexto de festival, embora não explicite um contexto de festival. Acho que vou entrar em outra história. Sim, isso é bom. Obrigado. Uma questão que os acadêmicos têm levantado muito sobre o livro de Mórmon. Eles notaram que o livro de Mórmon levanta certas questões em seu texto que não são respondidas no texto. E uma delas é sobre os intérpretes. Portanto, sabemos que os intérpretes jareditas foram dados primeiramente ao irmão de Jared. Essa narrativa nos é dada em detalhes. Sabemos que mais tarde eles foram usados pelos reis nefitas. Mas não nos é dito em nenhum lugar do livro de Mórmon como os nefitas receberam os intérpretes. Outra questão que esqueci de mencionar e que os estudiosos levantaram é: por que eles não usam a Liahona mais tarde na história nefita? Eles só a usam no início. Há uma omissão gritante aqui na narrativa, certo? Acontece que Fayette Lafan, relatando o que ouviu de Joseph Smith pai, faz uma narrativa de como os nefitas conseguiram os intérpretes jareditas. Fayette Lafan nunca foi um santo dos últimos dias. Parece que ele nunca leu o livro de Mórmon. Como ele poderia ter inventado uma narrativa que responde a uma pergunta? Que o livro de Mórmon desperta questões que os estudiosos notaram, mas não responde, sugerindo que essa narrativa não foi inventada. A narrativa que ele apresenta a partir de Joseph Smith Sr. é que, algum tempo depois de estarem no Novo Mundo, eles partem em uma espécie de êxodo e têm um tabernáculo, como um templo portátil. Eu digo que ele está se referindo ao êxodo que Mosias lidera da terra de Nefe para a terra de Zaraenla. Ele diz que eles estão sendo guiados nesse êxodo pela Liahona. Ele é conduzido a ela por um objeto. Ele não sabe o que é o objeto. Não sabe para que serve. Não sabe como usá-lo. Então, ele o pega em sua mão e o carrega. Em sua mão. Ele entra no tabernáculo para perguntar ao Senhor: o que eu faço com isso? E a voz do Senhor fala com ele. Estou imaginando por trás do véu do Santo dos Santos, onde a presença do Senhor habitava. A voz do Senhor fala com ele e pergunta: o que é isso em sua mão? E o homem disse que não sabia. E veio para perguntar. Ele está tendo um diálogo com o Senhor no templo, presumivelmente por meio do véu, e o Senhor lhe diz: põe isso sobre o teu rosto. E cubra seu rosto com uma pele de animal. E ele o faz, e pode ver qualquer coisa. É um intérprete. Portanto, essa é a explicação dada por Joseph Smith Sr. sobre como os nefitas conseguiram aqueles intérpretes. Ele então diz que, uma vez que eles usaram os intérpretes, a Liahona parou de funcionar. Isso explicaria por que eles pararam de usar a Liahona e como conseguiram os intérpretes. E a história, a narrativa que ele faz, é absolutamente fascinante, certo? Ela tem paralelos com a história do irmão de Jared, que conseguiu os intérpretes em primeiro lugar por meio de um diálogo com o Senhor através do véu. No topo do Monte Shalom, uma espécie de contexto de templo. E a natureza exata de algumas partes do diálogo que Joseph Smith Sr. dá é surpreendentemente familiar para mim como um santo dos últimos dias que já esteve no templo, certo? E até mesmo o detalhe de, sabe, colocar o artefato em seu rosto e cobri-lo com uma pele de animal. Bem, isso se deu, certamente, de forma famosa e controversa.
Joseph Smith usava seu chapéu em conexão com os instrumentos de visão, certamente com as pedras de vidente, e é por isso que ele as colocava em seu chapéu, para bloquear a luz externa para que ele pudesse apenas perceber a luz espiritual do instrumento de vidência. Algumas pessoas dizem que ele faz a mesma coisa com os intérpretes, certo? Ele cobre o rosto dos intérpretes com esse chapéu. Bem, essa narrativa de Joseph Smith Sr. me levou a pesquisar o que sabemos sobre o chapéu de Joseph Smith. E descobri que é um chapéu de pele de castor. É uma pele de animal. Por isso, as pessoas estão meio que revoltadas. Smith coloca seu rosto em um chapéu? Talvez ele não pense em colocar o rosto, mas sim cobrir com uma pele de animal. Como certas relíquias sagradas do tabernáculo bíblico eram embrulhadas em peles de animais que eram transportadas. E nessa história de Joseph Smith Sr., os intérpretes, a maneira como os nefitas os usam é cobrindo o rosto com uma pele de animal. Quando Joseph Smith usa seu chapéu, é isso que ele está fazendo. Ele está cobrindo o rosto com uma pele de animal. Portanto, existem. Eu defendo que há todos os tipos de ecos das narrativas dos paralelos com as narrativas da Bíblia hebraica, nas páginas perdidas do Livro de Mórmon, o que podemos juntar a partir delas. Há paralelos com nossa investidura, certo? E, portanto, pode haver coisas que podemos aprender a entender melhor, a apreciar melhor nossas ordenanças do templo, bem como o Livro de Mórmon, parte do texto do Livro de Mórmon que temos ao estudar o que podemos saber sobre o que estava naquelas páginas perdidas do Livro de Mórmon. Uau! Bem, Don, sua pesquisa é incrível. Então, muito obrigado por ter reservado um tempo para nos encontrarmos com você. Eu realmente agradeço. E com a excelente pesquisa de Don, agora temos uma compreensão muito melhor do manuscrito perdido. Mas há uma nova pergunta que eu tenho. E quanto a Martin Harris? Então, estamos de volta a Palmyra, Nova York, na fazenda Martin Harris. Infelizmente, Martin Harris só é associado pela maioria dos membros da igreja ao manuscrito perdido do Livro de Mórmon, mas ele fez muitas coisas importantes. Ele é uma das 3 testemunhas do Livro de Mórmon. Ele permanece fiel a esse testemunho durante toda a sua vida e, o mais importante, a fazenda em que estamos agora, ele hipotecou para pagar pelo Livro de Mórmon. Portanto, ele é provavelmente a figura mais importante quando se trata de financiar o Livro de Mórmon, imprimi-lo e colocá-lo nas mãos das pessoas. De fato, uma pessoa, Pomeroy Tucker, disse que viu Martin Harris pregando. Um cara se aproximou e bateu nele. E Martin Harris disse que, assim como esse livro ensinava, eu daria a outra face e seria como Cristo em relação a você. Portanto, ele não apenas financiava o Livro de Mórmon, mas também acreditava nele e o ensinava.